Olá, meus irmãos, alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Bendito seja Deus pelos dias já caminhados até aqui, né? Preparando para a nossa consagração a São José. Hoje, 15º dia, José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu gostaria que você pudesse, descrever aqui de uma forma bem breve como está sendo essa preparação para a sua vida. Tenho recebido vários testemunhos de pessoas, de famílias dando testemunho que não são as mesmas mais. Que a partir dessa preparação, não só uma devoção a São José, mas uma união nas famílias, né? Recebi esses dias o testemunho de uma mulher dizendo justamente isso: o meu marido é outra pessoa, porque ele também está fazendo a preparação. Então, bendito seja Deus por tudo aquilo que ele está realizando através da vida de São José. Vamos dar início, então, ao nosso 15º dia. Eu espero que você já esteja aí preparado o seu altar, acendida a sua vela, pedindo a luz do Espírito, para que não seja uma leitura, mas que seja um momento profundo e fecundo de oração, em devoção a São José. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. 15º dia, São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São Pedro Julião Eimarde disse assim: Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos. Mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores que as mulheres. Uau, isso é muito bom, hein? A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher, Maria, a mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, humana. Nós sabemos que foi a Virgem Maria. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Por que muitas vezes se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por casos de abusos emocionais, físicos ou sexuais por parte de uma figura paterna. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise na masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Olha o testemunho que eu já dava no início, hein? E nós já estamos vendo frutos de tudo isso. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Papa Leão XIII descreve assim: em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado paternal. Os maridos e pais precisam imitar São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade se os maridos imitarem São José. Passagens importantes no Novo Testamento não serão mais vistas como ofensivas, mas vivificantes. Vamos pegar em Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 33. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo para a santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Maridos, a sua missão é morrer pelas suas esposas, pelas suas mulheres. A sua missão como homem na sua casa é morrer. Tanto que os homens, eles vão como? Qual é a cor do terno? A cor tradicional, vamos dizer assim. Hoje em dia tá tudo colorido, né? Enfim. A cor tradicional é preto, no sinal de que eu estou indo para o meu velório, porque eu vou morrer para esta mulher e para os filhos que Deus nos der. É profundo isso, hein, gente? Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela como também Cristo a faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande mistério é este. Eu o entendo em relação a Cristo e à igreja. Por isso também, cada um de vós amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Faça-se de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma estátua ou uma bela imagem de São José em sua casa. Coloquem-a em um lugar de destaque e frequentemente invoque a intercessão de São José em sua família. Você verá a diferença que São José faz. Eu sou testemunha disso e é isso mesmo que acontece. São João Paulo II, ele diz assim: caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento que os une uns aos outros também os une a Cristo. Em Cristo. Une vocês com Cristo. Grande mistério é esse, que se apresenta em meio suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso. Por isso, não hesitou em confiar a si mesmo e a sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente a sua missão, que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho. Apoiado no exemplo e proteção de São José, ofereça um testemunho constante de devoção e generosidade. Vamos para a página 251 para a nossa meditação. A Santa Casa de Loreto. A Santa Casa de Loreto, página 251, você que está com o livro comigo. Se você não tem o livro, acompanhe comigo agora, ouvindo. São Pedro Canísio, ele disse assim: haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou de lugar. A casa da família de Jesus, Maria e José está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ler é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. Escuta isso, gente. E a história é tão fascinante que depois de lê-la, é provável que você queira ir
para Loreto. Meu Deus, já nem li a história e já quero ir. Eita Deus! Esses mistérios, né, gente? É tão lindo, é lindo. De acordo com historiadores, a Casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas se removesse tão depressa sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina Emmerich falou sobre a transposição angelical da casa. E olha o que a beata descreve. Testemunhei muitas vezes em visão a transposição da Santa Casa por Loreto. Por muito tempo, não conseguia acreditar e, não obstante, continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 do outro. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fascinante isso, né, gente? Contudo, o que a beata Ana Catarina não contou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré para a pequena cidade de Tersat, uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia, porque os anjos a levaram para lá. Afinal, qual era o objetivo para essa mudança? A Santa Casa foi transportada em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transportarem-na para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou os santos anjos para transportar a casa para uma outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos, da Terra Santa e transferi-las para lugares seguros. Certa vez, São John R. Neyman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito de sua transposição. Veja o que ele descreveu. Aquele que fez flutuar a arca de Noé nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E na realidade, veja isso, vemos todos os demais registros de nosso Senhor e seus santos reunidos no coração, vindo dos confins da terra, à medida que o paganismo avançava sobre eles. Isso é verdade, né, gente? Isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona e o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém. O berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desterrada. Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldades de crer nisso.
Porque Deus tem o domínio de todas as coisas. Eu ouvi um amém aqui nessa preparação. Meu Deus, eu chego a arrepiar, a tremer. Gente, o poder de Deus, ele não parou lá atrás, ele continua atuante, a gente pode ver isso. Ele continua dominando todas as coisas, inclusive aquilo que é santo e aquilo que é dele nessa terra. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Por que os anjos não levaram diretamente para a Itália? Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa antes de levá-la para a sua localização final. Certa vez, Jesus curou um surdo em estágio não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente colocá-la em Loreto tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Claro, voando, né, gente? Como que uma casa vai sair do lugar sem deixar vestígios? É só pelo mistério divino. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Tersat, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observavam que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de dezembro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão, na terra. Até hoje, o monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve por 3 anos em Tisar, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa e ninguém sabia de onde ela viera. A casa, ela permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles na Croácia, e que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sobre uma colina não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas meses antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de 1295, a Santa Casa ela foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Esse lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Uau! Olha que interessante! Como podemos saber que tudo isso
é verdade. Bem, em 1296, um ano após a chegada da casa a Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar isso. A igreja é muito sábia e ela é mãe. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia, e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local, em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomando notas detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Tissart, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera e mediram as marcas deixadas por ela no solo, deixadas pela casa. Então viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e Tissart para o alicerce original. Inacreditavelmente, eram exatamente as mesmas. Deus, quando quer realizar milagre, né, gente? Ninguém segura ele. Não havia nenhuma discrepância. Tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira usada para o teto da casa. E adivinhe o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré. E a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Gente, é uma loucura isso aqui, né? Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é construída de material oriundos da Terra Santa. Então não tinha como. Deus vai fechando as brechas, né? Ele vai trazendo para a ciência respostas que a ciência não consegue administrar, porque vem do sobrenatural. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto, atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos. Peregrinos de Tissart, na Croácia, viajavam anualmente para Loreto, pedindo aos céus que levasse a Santa Casa de volta para a Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação de anjos, referindo-se às vezes à transposição como a transladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa. Imagina, gente, o lugar onde viveu Jesus, Maria e José. É um lugar de cura, é um lugar de sinais, de milagres de Deus, né? No século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada ao redor da casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Santo Afonso Maria de Ligório, olha o que ele diz. Quase todos os papas depois de Pio II, um dos papas do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram de sua milagrosa transladação. Por que Deus e a igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Boa pergunta, hein, gente? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem, e o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais. Tá, glória! São Jerônimo diz assim, afirma-se que ela, a Virgem Maria, nasceu na própria cidade de Nazaré, e de fato, no mesmo cômodo em que, coberta pela sombra do Espírito Santo, concebeu mais tarde, por ocasião da saudação do anjo. É, na verdade, a casa de Nazaré
que se venera em Loreto, aquela casa amada de Deus, por tantos motivos. Construída originalmente na Galileia, separada de seu alicerce e transportada pelo poder divino. Primeiro por sobre mares, para a Dalmácia, e daí para a Itália, a bendita casa no qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade e absolutamente isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste a saudou como cheia de graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. Quem disse isso foi o beato Papa Pio IX. A Santa Casa também é o lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada de Santa Casa de Maria, mas também merece ser chamada de Santa Casa de José. Quando e como São José passou por ter posse da casa, não se sabe. Mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude do seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão a Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, local em que a santa ficava e onde permanece ainda o alicerce do cômodo da encarnação. O que muitos peregrinos não sabem é que bem perto da Basílica fica a carpintaria de São José. A tradição, ela afirma que quando José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos, José morava e trabalhava em sua própria casa, ali perto. Quando começaram a coabitar, decidiram viver na casa da infância de Maria. E José usava a outra casa como carpintaria, seu lugar de trabalho. Isso nos ajuda a compreender por que São José não estava presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Os dois já eram noivos, né? Ele ainda não morava com ela na ocasião. A Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Antes de ser transportada para Loreto, São Francisco de Assis e Santa Helena visitaram-na em Nazaré. Desde sua transposição mística para Loreto, inúmeros santos já peregrinaram para Loreto a fim de vê-la. E dentre eles nós temos Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que ele fez uma peregrinação para Loreto antes de partir da sua viagem missionária para a Índia, São Francisco de Borja, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio, São Luís Gonzaga, São Tiago de Marca, Santo Eutanislau Costa, São Francisco de Sales, São Luís Guanella, São Lourenço de Brindisi, São Benedito José Labre, ele é chamado de Santo Loreto, pois visitava a Santa Casa com muita frequência. São Francisco Caracciolo, Beato Antônio Grassi, Santo Afonso Maria de Ligório, São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá, Papa São João 23, São João Paulo II. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, visitou a Santa Casa em 1887, na viagem que fez a Roma com o pai. Em sua biografia, ela escreveu o seguinte a respeito da visita. Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu me sentia realmente feliz no caminho para Loreto. Nossa Senhora escolheu o lugar ideal para colocar sua Santa Casa. Tudo é pobre, simples e primitivo. As mulheres ainda usam os graciosos vestidos do campo e não adotaram, como nas grandes cidades,
as modas modernas de Paris. Achei Loreto encantadora. Que direi da Santa Casa? Fui tomada pela emoção quando percebi que estava debaixo do teto que abrigara a Sagrada Família. Eu também me sentiria, gente. Imagina um lugar onde eles ficaram durante muito tempo. Contemplei as mesmas paredes para as quais Nosso Senhor havia olhado. Pisei o chão em que no passado ficara úmido com o suor da labuta de São José. E vi o pequeno aposento da Anunciação. Cheguei mesmo a colocar meu rosário na tigelinha usada pelo Divino Menino. Que doces recordações. Gente do céu, eu ia estar do mesmo jeito que Santa Terezinha, viu? Eu ia estar impactada. A Santa Casa é uma poderosa relíquia. Jesus, Maria e José viveram, dormiram, comeram e rezavam ali. É tão poderosa que o diabo quer distância dela. O Beato Batista Mantuano, prior-geral da Ordem Carmelita, de 1513 a 1516, e padre muito devoto da Santa Casa, deixou o seguinte testemunho ocular de um exorcismo realizado em uma mulher dentro da Santa Casa de Loreto em 16 de julho de 1489. Olá, gente. Não deixarei passar algo que vi com os meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos. Aconteceu que uma senhora francesa de posses e berços, de nome Antônia, que havia muito era possuída por espíritos malignos. Foi levada para dentro do espaço santo pelo marido para que fosse liberta. Enquanto um padre chamava Estevão, homem exemplar, lia sobre ela os exorcismos de praxes. Um dos demônios que se gabava de haver investigado o massacre de todos os inocentes, sendo indagado para sua confusão se aquele for o aposento da Imaculada Virgem. Respondeu que o fora, de fato, mas que o admitia, confessou, contra sua vontade, obrigado por Maria a confessar a verdade. Além disso, ele indicou na Santa Casa o lugar em que estivera Gabriel e Maria igualmente. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da transladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da transladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Olha o que diz Papa Leão XIII. Naquela santíssima casa se deu o início da salvação do homem pelo grandioso e admirável mistério de Deus feito homem. Em maior a pobreza dessa habitação, isolada, vieram aqueles modelos de vida e harmonia doméstica. Vamos ler aqui o que diz o Beato Papa Pio IX. Pio IX. Não é por um milagre sem precedentes que essa Santa Casa foi transportada por sobre terra e mar da Galileia para a Itália. Por um supremo ato de benevolência da parte de Deus, misericordiosíssimo, ela foi colocada em nosso território pontífice, onde, ao longo de tantos séculos, tornou-se objeto de veneração de todas as nações, de todo o mundo e resplendor com contínuos milagres. Papa Bento XIV descreve assim: a Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi transladada pelo mistério dos anjos. Sua autoridade é provada por amigos, monumentos e por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho de Sumo Pontífice, pelos consensos da fé,
pelos contínuos milagres que lá se operam até o dia de hoje. E São José fez parte dessa casa. A sua espiritualidade contagiava aquela casa. Olha que bonita essa história, né? Essa beleza que a nossa igreja nos apresenta. Vamos para a página 311 e vamos rezar juntos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. E assim como na casa da Sagrada Família, São José estava ali, pronto para defender, para instruir a Sagrada Família, que você possa recordar, né, dessa instrução que o Padre nos deixou. Tenha um altar, tenha um lugar para José habitar também na sua casa. É uma imagem, ela pode quebrar, ela pode cair, mas nós não estamos falando de imagem, nós estamos falando de espiritualidade de São José entronizada na sua casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe esse processo lindo que você está vivendo de consagração a São José. E eu te espero amanhã no nosso 16º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.